Você provavelmente já ouviu falar que todo mundo deveria fazer testamento. Mas se eu te disser que isso não é verdade e que na maioria dos casos nem sempre é a solução. E pior, em muitos casos pode trazer mais custos, mais burocracias e conflitos para sua família. Mas antes que você pense que eu sou contra o testamento, calma. Eu vou te explicar aqui nesse vídeo quando faz sentido fazer um testamento ou não fazer um testamento. E a última informação vai ser a mais importante de todas. Quando as pessoas pensam em planejamento sucessório, a primeira coisa que vem na cabeça é fazer um testamento. As pessoas pensam que os bens vão ser automaticamente transferidos para os entes queridos, que vai resolver qualquer conflito com familiares e que não teria burocracia nenhuma. Nada disso é totalmente verdade. Mesmo existindo um testamento, ainda assim tem a necessidade de se fazer o inventário, e com ele todos os custos agregados ao inventário. Ou seja, o patrimônio não é automaticamente transferido. Primeiro, a família vai ter que passar pelo processo jurídico do próprio testamento, para depois ainda passar pela dor do inventário. É aqui que muitas pessoas começam a se surpreender. E o primeiro motivo para você não fazer um testamento é muito simples. Os bens não vão automaticamente ser transferidos e não vai evitar burocracia, ou seja, não vai suprir a tua principal necessidade. A maior parte das famílias sempre pensa em diminuir a burocracia, diminuir a demora de recebimento dos bens e facilitar a vida dos herdeiros. O testamento não faz nada disso. Então, ele sozinho não resolve nada. Ele apenas registra suas vontades, mas não necessariamente simplifica e facilita a transmissão do patrimônio. Então, por isso que muitas vezes um combinado de estratégias é muito mais eficiente do que simplesmente fazer um testamento. O segundo motivo é o potencial para conflitos. Sempre pensamos que o testamento é para eliminar conflitos, mas o que acontece é justamente ao contrário. Os herdeiros podem discordar da disposição feita no testamento, os herdeiros podem se sentir lesados e entrarem com processo, ou ainda os herdeiros podem acreditar que existe algum problema na elaboração do testamento, de que o falecido poderia ter sido coagido antes de assinar, ou diversas outras situações que os herdeiros possam imaginar, e entrar com questionamentos jurídicos. E isso vai afetar todos os demais herdeiros, todos os demais dispostos no testamento. E vai, com certeza, aumentar em muito a demora para solucionar essa situação. E quanto maior o patrimônio, maior o risco de conflitos familiares. Mas, mesmo assim, isso não significa que o testamento seja ruim. Ele só precisa ser usado da maneira correta dentro de uma estrutura maior. E agora, o terceiro motivo é um detalhe que quase ninguém te conta. Nem todos os bens precisam estar livremente destinados dentro de um testamento. Mas a maioria das pessoas só fica sabendo isso quando procura uma orientação. Dependendo da composição familiar, existe uma parcela do seu patrimônio obrigatoriamente destinada a herdeiros. Ou seja, a liberdade na disposição dos seus bens, ela não é absoluta. Por isso, criar expectativas erradas sobre um testamento costuma gerar muita frustração. Então, agora você me pergunta, mas se o testamento não funciona, então o que fazer no lugar? E a resposta é, depende. Depende de cada caso, de cada composição familiar. Existem diversas ferramentas no planejamento sucessório, e o testamento é uma delas. Em algumas situações, o testamento é uma excelente ferramenta, mas em conjunto com outras ferramentas. E uma estrutura de proteção patrimonial e sucessória, que ela seja completa, vai envolver diversas ferramentas. Então, o que é necessário é a gente parar de pensar em uma ferramenta específica, por exemplo, um testamento, uma holding, e começar a pensar num planejamento, numa estrutura onde envolva todas as ferramentas necessárias para proteger o seu patrimônio. O planejamento sucessório não é preencher um papel, é pensar em todas as alternativas e todas as ferramentas. Planejamento sucessório é construir uma estrutura que proteja o seu patrimônio
e que respeite as vontades das famílias e ainda reduza os riscos futuros. E a resposta ainda é: depende do seu caso, depende da sua estrutura familiar. Ela precisa ser analisada ponto a ponto por um profissional com muita experiência. Mas eu tenho a resposta do que você não deve fazer. O que você precisa entender é que nenhuma ferramenta ela resolve tudo sozinha. Você precisa entender que precisa ter um estudo familiar, precisa ter um estudo dos seus bens, um estudo da sua composição familiar para a melhor solução. O melhor planejamento patrimonial e sucessório não é o mais famoso, não é o da modinha, é aquele planejamento patrimonial e sucessório que vai de encontro com a sua realidade, com a realidade do seu patrimônio e da sua família. Se você gostou desse conteúdo, então se inscreva no canal, porque aqui eu te explico como proteger o seu patrimônio, montar a sua sucessão e a proteção familiar, de forma simples e sem juridiquês. E me diga aqui nos comentários, você acreditava que o testamento evitava o inventário? Você acreditava que um testamento poderia facilmente ser resolvido com a transmissão dos bens? Me conta aqui embaixo. Abraço, tchau, tchau.